Há uns dias atrás eu vi um vídeo de um canal chamado Caio Caralho, onde ele fez um vídeo sobre se era possível dar um Dali na personagem Pitou de Hunter vs Hunter. E cara, a ideia desse cara foi genial. Não é à toa que o vídeo dele entrou pros mais hypados. Pegando a inspiração no vídeo dele, eu resolvi fazer um vídeo parecido, adaptado pro meu conteúdo, que é claro, sobre as personagens de Kimetsu no Yaiba. Só que como as personagens de Kimetsu no Yaiba a gente sabe que elas têm estrutura humana, então já tem a resposta. Mas eu quis trazer para outro lado. Será que é seguro dar um Dali com elas? Será que tem algum perigo? Bom, você vai descobrir isso no vídeo de hoje. Mas antes de ir pro conteúdo, eu tenho alguns recados. Primeiramente, que alguns personagens não vão estar nesse vídeo, como por exemplo Nezuko, Kanao e Kanai, porque são personagens de menores. E, bom, eu não sou o Ítalo Santos, então não quero entrar em polêmica, não quero ir para esse ponto. Se você tem alguma dúvida sobre esses personagens, bom, vou deixar aí você tirar essas conclusões. Então nesse vídeo eu peguei só algumas, como no caso de Mitsuri, Shinobu, Daki e Nakimi, já que são personagens, né, que já são adultos, então não vai ter problema. E outro recado que eu queria deixar é que eu queria agradecer o inscrito Fernando por ter doado R$2 em um dos últimos vídeos e o Blue e Void por ter doado R$5. Rapazes, muito obrigado aí pela doação. E bom, agora sem mais enrolação, né, bora pro conteúdo. Como eu expliquei na introdução do vídeo, as personagens de Kimetsu no Yaiba, ela tem toda a estrutura, né, de um humano, tanto as Onis como as próprias humanos. Então, sim, teoricamente, é possível dar um Dalis com ela. Mas a pergunta é seguro dar um Dali com elas? Ou a gente que tentasse fazer isso ia ter algum risco? Bom, a gente vai saber agora. Começando pela Shinobu. A Shinobu, né, ela é uma personagem normal. Ela é uma garota ali que tem por volta dos seus 44 quilos, tem 1,50 m. Então, fisicamente, é tranquilo você ter um encontro ali com ela. E bom, é claro que pela personalidade da Shinobu, né, dentro do universo de Kimetsu no Yaiba, isso seria impossível, né? E também pegando o contexto, né, já que as caçadoras, né, não ficam pensando em ter relacionamentos, já que elas não estão mais ocupadas em tentar derrotar os Onis. Mas vamos tentar imaginar um cenário fictício onde a Shinobu tá ali, né, no seu período fértil, né? Ela tá querendo ter um encontro ali com o caçador. E para quem não sabe o que é período fértil, é o período que as mulheres ali, né, estão propensas a engravidar, e nesse período aí elas ficam mais safadinhas, vamos dizer assim. Uma dica aí para você que é homem. E bom, digamos que a Shinobu tá nesse período e ela quer sair com algum cara e você vai lá, chama ela para sair, ela aceita. Bom, o primeiro problema de você ter um Dali ali com a Shinobu seria pelo fato dela usar veneno de glicínio. Para quem não lembra, foi assim que ela matou o Doma. A Shinobu passou cerca de um ano consumindo veneno de glicínio, para assim, né, se caso ela não conseguisse derrotar o Doma de forma convencional, usando a sua espada e seus venenos com a bainha, ela ia se sacrificar para assim o Doma morrer quando absorvesse seu corpo. E bom, o veneno de glicínio ele é muito tóxico para os Onis, mas não sabemos se é tóxico para os seres humanos. Se caso você fosse dar um Dali ali com ela sem proteção, bom, irmão, poderia que tu pegasse algum tipo de infecção ou inflamação ali no teu meninão, né? Por conta da Shinobu, né, ter essa substância de glicínia, né, espalhada pelo seu corpo. No caso, como ela tem experiência, o seu corpo é adaptado àquilo. Mas você não. Então já seria perigoso para essa questão aí, né? Pelo fato da Shinobu, né, teoricamente estar toda entupida de veneno. Outro ponto, né, que não tem a ver com o físico em relação à personalidade da Shinobu. A Shinobu é uma personagem muito sarcástica ali, que gosta de tirar uma onda com a cara das pessoas. E bom, se tu fosse fazer o serviço ali com ela e ela não gostasse, cara, ela ia tirar onda com a tua cara. E, irmão, isso na hora do ato, cara, é uma coisa assim que impacta muito. Era arriscado tu não sentir muito prazer, e sim depressão e tristeza, e sair traumatizado após ter esse encontro com a Shinobu. Então, tipo, é perigoso tanto pela questão do seu veneno e também pela questão da personalidade dela. Então, não sei se seria uma boa ideia dar um Dali com ela, mas assim, é possível. Só tenha psicológico e resistência a veneno para conseguir, né, sair inteiro desse encontro com ela. E agora vamos para Mitsuri Exclusive, o meu. Infelizmente Mitsuri não existe. Bom, a Mitsuri, diferente da Shinobu, né, não precisa nem estar sangrando, porque meu filho, a Mitsuri aqui é período fértil constante. E bom, sair com a Mitsuri não seria muito difícil, né? Se bem que você teria que chamar ela, né, sem o Obanai saber. Mas foda-se o Obanai, nesse contexto aqui o Obanai não liga que você vai sair com ela. Bom, Marvel tem uma personalidade muito fofa, então seria algo bem tranquilo. Mas na hora daquele dalizinho ali que vocês sabem, né, entre quatro paredes, seria tão bom como ter um encontro normal com ela? Bom, o Gar fala que a Shinobu, né, ela tem uma densidade dos músculos, né, 8 vezes. Ou seja, os músculos da Mitsuri equivalem a 8 vezes a aparência dela, é pernas. E assim, digamos que a Mitsuri ali fosse ter um ato contigo onde ela fica por cima.
Irmão, poderia ser ali que tu ia quebrar alguns ossos no ato, né? Justamente por essa densidade do músculo dela. Ainda vem um outro fator. É complicado porque ela ia demorar muito pra cansar. Podia ser muito bom no começo, nossa, ela tá fazendo um show. Mas depois, irmão, tu ia se cansar e tu ia morrer. Ainda vem um outro ponto que ainda pode piorar. E ia com toda a energia. E bom, final da história é que você ia estar praticamente com todos os seus ossos quebrados das suas pernas para baixo. E você provavelmente, né, ia ficar sem nenhum pingo de suor, porque você, irmão, ia pro beleléu depois de ter um dali mais intenso com a Mitsuri. Então assim, a princípio pode ser algo maravilhoso, mas irmão, depois de, sei lá, uma meia hora, 1 hora ali, 2 horas, levando em consideração a resistência da Mitsuri, cara, tu ia sair morto. Era ir pro encontro com ela e após isso ir pro hospital pra ficar em coma ali por volta de uns 6 meses a 1 ano, porque o negócio ia ser sério. E aí? Se você acha que seria seguro dar um dali com a Mitsuri, você aguentaria ter isso com ela? Vou deixar vocês responderem isso nos comentários. E bom, agora a gente já chega na categoria dos Onis, né? Que o negócio aqui fica um pouco mais intenso e complicado. Vamos começar pela Nakimi. Bom, a Nakimi, né, é um personagem ali que não tem muita interação, né? Ela é muito na dela. Mas digamos que você conseguisse ter um dali com ela, né? Por algum milagre da natureza, ela aceitasse. Primeiramente, o que é complicado, a Nakimi ela não é uma pessoa muito boa da cabeça. Pra quem sabe do passado dela, sabe que ela já matou o marido, né? Ela surtou com o marido e acabou matando ele. Mesmo ela tem aquela personalidade reservada, ela é uma criatura que a qualquer momento ela pode surtar e matar. E ela poderia fazer isso contigo ali na hora do dali. Se tu fizesse um negócio ali meio errado, que ela não gostasse, ela na mesma hora poderia te matar. O segundo ponto é sua natureza Oni. Pelo fato dela ser um demônio, né, que se alimenta de humanos. E bom, poderia ser que na hora do ato, né, ela se empolgasse um pouco ali, né, e te tacasse uma mordida, né, porque ela estaria faminta. E outro ponto, né, que talvez não seja algo tão ruim assim, vai depender da personalidade do cara que saísse com ela, que é em relação à expressão neutra, né, tipo, ela não ia fazer nada, irmão, ela só ia ficar lá parada pra tu fazer, né, o trabalho. Então assim, se tu é um cara ali que se importa muito com a reação da moça que tu tá dando um dali ali, com a Nakimi, né, eu não sei se seria tão bom, pois ela não ia ter expressão nenhuma. Então seria um negócio ali meio chato. Ainda tem um ponto, né, que em relação ao seu Kikijutsu, se ela não gostasse do negócio, né, poderia ser que quando terminasse, ela poderia te jogar para um local bem longe ali, por tu ter feito um serviço bem merda. E bom, agora vem a Daki. A Daki, né, eu acho que muitos daí estavam esperando por isso. E bom, a Daki ela já trabalhava nessa área, né, de ter encontro aí com outros caras. E bom, embora Demon Slayer não trate isso, né, tipo, ele não mostra de forma aparente, a gente sabe, né, que ela trabalhava nessa área e já teve vários encontros ali, né, com os caras que contratavam ela. Bom, o primeiro perigo que vem sobre a Daki é como eu já citei sobre a Nakimi. Pelo fato da sua natureza Oni e pela Daki também ter uma personalidade bem mais forte do que a própria Nakimi, bom, já poderia ser ali que logo no começo do encontro, né, ela já te mandasse de base pelo fato, né, dela não conseguir controlar, né, a sua natureza, né, de querer se alimentar. Então já seria o primeiro problema. O segundo problema vem em relação à sua personalidade. A Daki, né, é uma criatura muito cruel. Ela não é um Oni ali que com a personalidade que você consegue ter uma conversa nem nada. Tipo, ela é muito narcisista. Então ela poderia até mesmo, né, só de tu chamar ela pro ato, ela já te eliminar ali só por tu ter a audácia de tentar ter um encontro com ela. E o segundo ponto, vem a vaidade. Bom, a Daki, né, se tu fosse muito feio, tu poderia, né, ser rasgado ali no meio. Porque, bem, não é todo mundo da vida que é um mangalático, que é bonito, que é gostoso. Então, tipo, se você não tem uma aparência linda igual a minha, né, provavelmente a Daki ia ficar muito irritado contigo e te mandar, né, conversar com Jesus só por tu ser feio. Então, para ter um encontro com a Daki ali, teria que ser um rapaz bonito, né, tem que ser alguém ali que agrade em relação à aparência. E bom, tem um outro ponto também que é muito importante, né, que lembramos que a Daki é um Oni que luta, né, ela não é um Oni ali que trabalha mais com seu Kikijutsu, como no caso da Nakimi, né, que fica parada. Ela é um Oni que luta de forma, né, mais ativa. Então vem aquele mesmo problema ali que tem a Mitsuri, da força e agilidade. Se tu fosse ter um negócio ali a mais com a Daki, né, pelo fato dela ser um demônio e ter uma resistência bem maior do que um humano comum, né, poderia ser também que tu quebrasse teus membros ali no ato com ela. Então, tipo, seria um perigo muito grande. Então, por esses atributos, ter uma relação com a Daki é muito complicado, porque, tipo, ela já é um Oni agressivo. Ela, sua personalidade é cruel. Ela é vaidosa. Se tu for feio, ela já te mata. Ainda tem o fato, né, dela ter uma força física e uma agilidade muito boa. Então, aqui, meu irmão, não é qualquer um que conseguiria dar um dali com ela. E a pergunta, seria possível engravidar ela? Isso aí já é uma resposta que fica para outro vídeo.
E após toda essa análise aqui sobre essas 4 personagens, é perigoso dar um dali com elas? Bom, irmão, as mais seguras aqui é a Shinobu e a Nakimi. No caso da Shinobu, né, é só tu ter uma prevenção ali contra o veneno dela. Se tu tiver ali com o teu colete, se é que tu tá me entendendo, tu consegue dar um dali tranquilo ali com ela. E a Nakimi também é a mesma coisa, né? O problema da Nakimi é mais sua personalidade e ali se tu desagradasse ela. Então se tu for um cara de boa, for um cara tranquilo ali e não se importar com um personagem que é que nem uma boneca, né, que não vai fazer nada, então é tranquilo. Agora, irmão, a Mitsuri, complicado demais. Teria que ser um cara muito forte, muito resistente para aguentar uma mulher dessa. E no mesmo caso da Daki, né? Além de tu ter que ser um cara muito forte, um cara muito paciente e um cara assim com muita resistência, tu também teria que ser muito bonito. Porque se tu já fosse feio, ela já te mandava de base. Então, tipo, no caso aqui, a mais perigosa de todos. Agora eu quero saber sua opinião. Quais dessas personagens aqui você teria coragem de dar um dali com elas? Deixa aqui nos comentários. E bom, se gostou desse vídeo, é claro, já vai deixando seu like. Se você é novo, se inscreve no canal. E bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até o próximo vídeo.